Bom dia a todos, novamente. Agora a gente está gravando. Sejam bem-vindos a mais essa live de divulgação dos resultados do RASA, o Ranking da Atuação Socioambiental das Instituições Financeiras, da CIS. Dessa vez a gente avaliou pela segunda vez as instituições financeiras de desenvolvimento, todas elas. No Brasil, a gente tem quatro bancos de desenvolvimento: um de nível nacional, que é o BNDES, um de nível regional, que é o BRDE, que atua na região sul, e dois de nível estadual, que são o BDMG, em Minas Gerais, e o BANDES, no Espírito Santo. Além disso, a gente tem 16 agências de fomento que atuam em nível estadual. Nem todos os estados, portanto, têm agências de fomento, mas uma boa parte deles possui, com destaque para várias agências de fomento na região sul e sudeste, na região centro-oeste, só Mato Grosso possui, na região norte. Somente Amazonas, Amapá e Roraima possuem. Os demais estados acabam sendo atendidos no fomento pelo BASA, que é situado em Belém, mas é um banco comercial. A gente mudou o BASA para o ciclo dos bancos comerciais. No ciclo anterior, a gente tinha incluído ele aqui, mas como ele é um banco comercial, para efeitos de regulação do Banco Central, a gente alterou isso. E a gente também fez isso com o Banco do Nordeste, do Pará, que é situado em. É o Banco do Nordeste do Brasil, perdão, BNB, que é situado em Fortaleza e atende vários estados do Nordeste. No Nordeste, a gente também tem várias agências de fomento, pequenas, mas importantes para os seus estados. Em Bahia, desenvolve Alagoas, AGN no Rio Grande do Norte, AGE em Pernambuco, Badespi no Piauí. E no Norte tem a Fomento Tocantins também, que eu esqueci de falar, e no Centro-Oeste, além do Mato Grosso, tem a Goiás Fomento. Me corrijo, tem duas no Centro-Oeste, não só uma. Então, a gente avaliou essas instituições todas e a gente está divulgando hoje o resultado geral, né? E vou explicar também, porque muitos não conhecem em detalhes a metodologia do RAS. Em cada live a gente tem gente nova assistindo. Vou explicar, ao apresentar esses resultados, também o que que a gente olha, de onde é que vem esses resultados. Em primeiro lugar, eu vou mostrar aqui o resultado geral para vocês que estão nessa parte aqui do site que vocês estão vendo, na barra superior, que chama-se Resultados do RASA. A gente separou os resultados para as 20 instituições avaliadas, mas também separamos os resultados das instituições que pertencem ao chamado segmento S4, de acordo com a regulação do Banco Central. As instituições financeiras se classificam em segmentos S1 a S4, de acordo com o volume de ativos que elas administram, né? E outros critérios, mas o principal é o volume de ativos. Então, nesse ciclo é interessante notar que não existe nenhuma instituição do segmento S1. S1 é Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, são instituições mesmo muito grandes. O BNDES é S2. Nesse ciclo a gente tem S3, o BRDE e o BDMG, e todas as demais, as outras 17, são do segmento, pertencem ao segmento S4, que é o das menores instituições. Então, a gente faz a divulgação do ranking geral e também das instituições menores, porque é mais justo comparar as instituições menores entre si, né? No ranking geral, vocês podem notar que o primeiro lugar ficou com a AFEAM, que é a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, que está de parabéns, tem gente aqui conosco assistindo, que foi uma instituição que se destacou em vários temas, eu vou comentar quando chegar na apresentação desses temas. Então, e ela está bem à frente do segundo lugar em crédito, que é o BDMG, o BNDES ficou em terceiro em crédito. Em investimento, aí o BNDES já ficou com o primeiro lugar e o BNDES também ficou com o segundo lugar geral. Por que essa diferença se ele não ficou com o segundo lugar lá em crédito e aqui ele ficou em primeiro? Porque a gente considera a proporção, o valor da carteira de crédito e da carteira de investimento de cada instituição. É importante notar que algumas agências de fomento, elas têm uma carteira de crédito, uma carteira de investimentos minúscula, ou então elas nem têm carteira de investimentos em títulos privados, elas investem apenas em títulos públicos. Isso faz com que, nesse caso, a gente avalie só a carteira de crédito, né? O que vale também para todas elas, mesmo as que têm um valor investido em títulos privados,
e para os bancos de desenvolvimento que investem em títulos privados, é que, diferente dos bancos comerciais, esse universo aqui faz investimentos como gestão de caixa para não deixar o capital parado, mas ele não oferece produtos financeiros de investimento como ocorre com os bancos comerciais, tá? Eles não têm clientes que chegam lá na instituição financeira e investem o seu capital em alguma aplicação, algum investimento que a instituição tenha para oferecer. Então, é muito diferente a relação deles com investimentos. Então, a gente tem aqui uma meia dúzia de agências que não tem avaliação em investimentos, porque investem somente em títulos públicos. No caso da FIAN, ela tem uma carteira bem pequenininha, ela está com a maioria. A maioria das instituições avaliadas tem carteira de investimentos, mas é bem pequenininha. O peso maior, então, na avaliação, de longe, é muito maior do crédito, tá? Mesmo no caso do BNDES, a carteira de crédito deles também é bem maior que a de investimentos e, portanto, tem um peso maior e a nota do ranking geral, ela é personalizada de acordo com o peso de crédito versus investimento em cada instituição, tá? Aqui embaixo vocês veem o ranking que eu falei para vocês das 17 instituições do segmento S4. A gente tem a FEAM novamente em primeiro lugar, claro, a AGE em segundo lugar, a Agência de Pernambuco, parabéns também. A Badesc, lá de Santa Catarina, em terceiro lugar, bastante diversidade regional, né? Uma nota muito próxima da Agência de Pernambuco. A Badesc não enviou nenhuma informação na fase adicional de envio de informações na interação, né? Se eles tivessem enviado, talvez eles tivessem passado de vocês, de Pernambuco. Olha como faz diferença, né? Vocês enviaram informações adicionais e acabaram ficando aí com o segundo lugar. É importante notar também, né, gente, comparando com o ciclo anterior, que algumas instituições estão lá atrás, né, mal colocadas, mas isso não quer dizer que elas pioraram, tá? Um comentário geral comparando com o ciclo anterior, que foi no primeiro semestre de 2023. As notas, no geral, subiram. As notas subiram para cada instituição, no geral, e também a nota mais alta subiu. A nota mais alta em 2023, eu me lembro que foi 29 do BNDES, sendo que a FEAM chegou a mais de 38 como nota final geral no ranking das 20 instituições, tá? Então, houve um avanço desse setor do sistema financeiro. Claro, tem muito mais espaço para avanço, a nota máxima é de 100 e a avaliação vai mostrar onde é que existem essas oportunidades para melhorar, para avançar, mas todas elas melhoraram. Só que muitas mudaram de posição, por quê? Porque umas melhoraram mais do que outras. Então, a AGRIO, por exemplo, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, a nota dela subiu. Ela melhorou também de 2023 para cá, mas ela melhorou menos do que as outras. Então, ela caiu várias posições. Isso aconteceu com frequência. Então, em termos de colocação, com algumas exceções, a FIA também tinha ficado bem em 2023, ela tinha ficado em segundo lugar geral e já tinha ficado em primeiro em crédito. É, houve muita mudança de posição, tá? Porque algumas instituições têm avançado mais do que as outras. Aqui o ranking segmenta S4 para investimentos. Vocês podem ver que investimentos, as instituições geralmente têm um desempenho bem pior do que em crédito, porque investimentos, normalmente, elas investem em fundos, elas não fazem a gestão diretamente. Então, é como a gente, pessoa física, quando a gente investe em fundo, a gente nem sempre sabe até a própria composição do fundo de investimento, a gente não tem muito controle, ou quase nenhum controle, sobre a gestão de riscos socioambientais. Claro, no caso da pessoa física, não tem nenhum, mas mesmo no caso de pessoa jurídica, quando investe em fundos que não foram feitos para aquela pessoa jurídica, não foram montados para atendê-la, também o grau de influência que a instituição tem na composição do fundo portanto, na gestão de riscos socioambientais e climáticos é muito baixo. E aí isso explica esse mau desempenho. Agora eu vou começar a comentar o desempenho por tema, né? Quais são os temas que a gente avalia, mas e não vou ter tempo de abrir
as páginas individuais de cada instituição, mas já chamo vocês a visitarem, quem tiver interesse, as páginas individuais de cada instituição, aqui nessa coluna azul, em bancos de desenvolvimento e agências de fomento. Na página individual de cada uma, a gente faz uma análise, coloca os gráficos dela para cada um dos temas e a gente mostra, fala da colocação, a gente também mostra a pontuação não para o tema em geral apenas, como a gente vai mostrar aqui na coluna verde, mas para cada um dos itens. Por exemplo, aqui em temas ASG nas políticas tem 28 itens. Então aqui você encontra a tabela com as notas nesses 28 itens. Em governança da sustentabilidade tem 10 a 12 itens. Aqui você encontra item por item e também encontra as planilhas, onde a gente lançou as notas e a gente coloca de onde a gente tirou cada informação. A gente consulta os sites delas, em primeiro lugar, relatório de sustentabilidade, política de responsabilidade socioambiental e climática, claro, e uma série de documentos, documentos que muitas vezes não são só da área de sustentabilidade, as linhas de crédito oferecidas, claro, para ver quais são as linhas com impactos ambientais, sociais ou climáticos positivos, uma série de documentos para buscar informações relevantes de acordo com a metodologia do RASA. Importante ressaltar, isso não está claro até para as instituições avaliadas até hoje, apesar de a gente procurar sempre ressaltar isso, que a gente não avalia nenhuma iniciativa ambiental ou social relativa às operações das próprias instituições financeiras. Então, uma instituição, por exemplo, enviou informações sobre a destinação de resíduos, que ela estava enviando seus próprios resíduos para reciclagem, o que é muito bom, obviamente, ou iniciativas que elas tomam em relação ao seu pessoal, política de não discriminação de gênero, em relação à sua força de trabalho, seus empregados. Tudo isso é excelente, mas a gente não olha para isso, a gente olha para a gestão de riscos e oportunidades climáticas e socioambientais na carteira de crédito e na carteira de investimentos. A gente não olha para as operações diretas porque a proporção é muito, proporcionalmente, a diferença é muito grande em relação às operações diretas versus portfólio, então a gente foca naquilo que é mais relevante e que tem impacto na economia como um todo, tá? Então, como eu estava dizendo, a gente coloca nas planilhas de Excel de onde a gente tirou cada nota, cada informação. Depois a gente manda essas planilhas de Excel para as instituições avaliadas, para que se elas tiverem alguma informação adicional que não é pública, que elas queiram enviar e que poderia pontuar à luz da metodologia, elas nos enviem. Nesse ciclo, mais de metade das instituições reagiram e nos enviaram informações adicionais, nem sempre relevantes, porque às vezes enviam alguma coisa que a gente já tinha pontuado, ou porque se refere às operações diretas e não às operações financiadas, mas em alguns casos, eu destaco os casos da FEAM e da AGE, por exemplo, mas não só, enviaram várias informações adicionais que puderam fazer a nota subir um pouco mais, né? E às vezes até porque a coleta de informações públicas pode ter falhado um pouquinho. O BDMG, por exemplo, nos enviou alguns itens que tinham escapado na coleta de informações públicas e a gente pontuou e fez subir a nota. Então, vou começar a explicar o que é cada um desses temas. Aqui na primeira linha da coluna, a gente olha para a presença de temas ASG nas políticas, né? Então, a gente desmembra essa agenda por todos os temas relevantes, levando inclusive em conta a regulação bancária a respeito, né? Que ela menciona quando trata de temas climáticos, a agenda de mitigação e de adaptação, por exemplo, ela menciona os impactos na biodiversidade, a redução da poluição, quando a gente está falando de temas ambientais. Então, a gente coloca ali poluição atmosférica, poluição de água doce, poluição marítima, poluição do solo, por exemplo. A gente desmembra a questão da mitigação às mudanças climáticas na matriz energética, eficiência energética, impactos na biodiversidade terrestre, ou também a poluição de oceanos, por exemplo, influi na captura, né, dos gases de efeito estufa. Isso, exemplos na agenda climática e ambiental. Gestão adequada de resíduos sólidos para os setores que têm resíduos mais poluentes. Na agenda social,
A gente faz um detalhamento também bem grande, inclusive porque a definição que está na regulação bancária é uma definição de todos os direitos que derivam de direitos fundamentais, e quem conhece um pouquinho o rol de direitos fundamentais presentes na Constituição brasileira sabe que ele é bem extenso, então a gente não chega a esgotar esse rol, mas a gente traz os que são mais relevantes quando a gente pensa nos impactos de uma atividade econômica qualquer. É interessante notar que tem muita instituição financeira, infelizmente, que pensa que gestão de riscos sociais é consultar a lista suja do trabalho escravo. Está bem longe de ser só isso, né, gente? É, Muitas falam na questão do trabalho infantil também nas suas políticas, nem sempre consultam as bases de dados necessárias, que é o tema que a gente vai, é um dos temas que a gente vai tratar em seguida, mas esse também é um tema comum nas políticas, mas poucas, por exemplo, colocam os temas da saúde e a segurança no trabalho, que colocam em risco a própria vida do trabalhador, né? Quando a gente está falando de setores industriais, mineração, infraestrutura, construção civil mesmo, esses são temas super relevantes e que pouquíssimas instituições olham não só nesse universo aqui, em outros universos também que a gente avalia como os bancos, grandes bancos comerciais. Nível de desigualdade salarial é uma agenda que tem entrado aí no mercado de capitais para empresas grandes. Talvez não faça tão sentido olhar quando a gente está falando de PMS, e eu confesso que a gente percebeu, ficou mais claro nesse ciclo que alguns desses temas, como as agências de fomento trabalham basicamente com pequenas e médias empresas, e não com grandes empresas, a gente tem que adaptar um pouco mais a metodologia. A gente vai fazer isso para o próximo ciclo, para a realidade da carteira das agências de fomento, porque elas financiam basicamente municípios e pequenas e médias empresas, e não grandes empresas. E algumas, e para a maioria das pequenas e médias empresas, gerenciar esses temas aqui, alguns desses temas aqui, está fora da realidade delas, elas fornecerem informação para as instituições financeiras. Então a gente vai rever isso, mas do ponto de vista ideal, uma gestão de riscos sociais incluiria todos esses temas. Saúde, segurança e outros direitos do consumidor, um tema que quase nenhuma instituição gerencia. Impactos em comunidades tradicionais já melhora um pouco. Muitas instituições olham para os impactos em comunidades indígenas, por exemplo, pelo menos, o que é essencial. Riscos à saúde e segurança da comunidade, impactos no desenvolvimento local, é algo super relevante quando a gente está falando de instituições financeiras de desenvolvimento, no geral, elas pontuam bem, discriminação de gênero, étnica, inclusão de pessoas com deficiência, riscos do patrimônio cultural, questões concorrenciais, responsabilidade tributária, duas agências só pontuaram nesse item aqui. Por sinal, ficaram mal colocadas no geral, que foi a GRIO e a Goiás Fomento, mas são as únicas que nesse tema aqui elas incluem e consultam as bases de dados necessárias. E prevenção e combate à corrupção. Quando a gente fala de riscos socioambientais e climáticos, então, quando a CIS fala, a gente está tratando de tudo isso aí. E esses temas a gente olha para políticas gerais e para políticas setoriais. O que que é política setorial? A política específica para um setor econômico, como o nome já diz. Pouquíssimas instituições têm isso, não só, de novo, não é só nesse universo aqui, no universo dos bancos comerciais, seguradoras, entidade de previdência também, mas algumas têm. Então, em termos de políticas setoriais, que tem um peso maior, tem um peso de 7% na nota, que políticas gerais têm peso de 3%. Primeiro lugar aqui para desenvolve São Paulo, tanto em crédito quanto em investimentos. Parabéns para ela. Então, conforme a gente muda o tema, muda quais as instituições que se destacam, né? BNDES e BDNG também se destacaram na abrangência temática das políticas. É, então, em política geral, todo mundo tem, porque todo mundo tem PR-SAC, porque a regulação exige. Mas política setorial, como eu dizia, poucas instituições possuem. Basicamente, BNDES, não para todos os setores que ele tem na carteira, infelizmente, mas para alguns setores de alto impacto, eles têm algumas diretrizes para o agronegócio, separadas para a pecuária, inclusive, para mineração, para energia e alguns outros. E a FEAM, ela tem.
diretrizes específicas, não formalizadas, mas ela tem um questionário específico, dá para considerar que ela tem critérios específicos na prática para concessão de crédito para o setor primário, para o setor secundário e para o setor terciário. O que é básico, né, gente? Todas deveriam ter isso. Os riscos socioambientais, os impactos socioambientais são muito diferentes se a gente está falando de um imóvel rural, se a gente está falando de uma mineradora, se a gente está falando de uma indústria, se a gente está falando de uma empresa do setor de turismo. Então, isso é um exemplo que precisa ser replicado e eu já aproveito para convidar vocês para o próximo evento nosso, dia 28, que a gente vai lançar questionário de avaliação de riscos climáticos e socioambientais para agricultura, pecuária e florestas, que todas as instituições financeiras vão poder usar gratuitamente. A gente vai colocar no nosso site à disposição. A gente fez um mapeamento super extenso de padrões nacionais e globais que trazem indicadores nessa matéria, específicos por setores econômicos, e a gente vai publicar isso no dia 28. Falei para vocês que tem os temas aqui por gráfico, né? Alguns temas a gente vê que estão presentes em algumas instituições, alguns temas são mais populares que outros, outros são trabalho análogo a escravo, por exemplo, porque tem a lista suja do trabalho escravo que é fácil de acessar, é o tema mais presente nas políticas, muitas instituições com nota máxima, por isso está tudo verdinho aí, por exemplo, enquanto que nível da desigualdade salarial, por exemplo, não está em nenhuma, que é um tema relevante no Brasil, né, gente? Desigualdade salarial no Brasil é muito maior do que na grande maioria dos países, inclusive países em desenvolvimento também. Questões concorrenciais, nenhuma, uma agenda também que só faz sentido para empresa grande. Então, nesse universo aqui, compreende-se, pelo menos na agenda de fomento, que isso não esteja pontuado. Ali eu comecei com crédito geral, depois vem vem investimento, vem crédito e vem investimento. Deixa eu só ver se aqui já é a parte das políticas setoriais. Acho que ainda não. É, eu não vou mostrar um por um, mas em seguida são 118 gráficos ao todo nessa parte aqui. Em seguida, logo depois das políticas, da presença dos temas nas políticas em geral, vem a presença dos temas nas políticas setoriais, que inclusive os últimos gráficos devem estar sendo acrescentados agora durante a live. A gente encontrou um errinho aqui. Os primeiros já estão aqui, mas não deve estar completo ainda. A gente encontrou uns errinhos ontem na nota do. Um errinho na nota do BNDES, por causa desse errinho, uns 35 gráficos tiveram que ser refeitos e republicados no site, e faz parte, mas a gente faz questão aí. Era um tema que era para o BNDES ter pontuado, que ele divulga informação pública e ele não tinha pontuado, e a gente corrigiu e subiu a nota dele. Vamos lá, próximo tema. Temas ASG nas políticas têm peso de 10%, tá? Gerenciamento de riscos ESG, eu vou precisar ser mais rápido daqui para frente, estou de olho no meu tempo, quero ouvir minhas debatedoras, que são ótimas, e vai ser super interessante ouvi-las. Gerenciamento de riscos ESG nas políticas, se a gente pegar todos os temas da metodologia do Rasa, tem um peso bastante grande de 45%, tá? Isso envolve quatro temas. Envolve as bases de dados socioambientais consultadas e as diligências que são realizadas para colher informações socioambientais, como esse exemplo dos questionários que as instituições usam, a consulta à base de dados públicas, como eu falei da lista suja do trabalho escravo, a maioria das instituições consulta áreas embargadas pelo IBAMA, por exemplo, mas não consulta áreas embargadas pelos órgãos ambientais estaduais. Eu comentei com uma agência de fomento que interagiu conosco. Como é que vocês consultam a base de dados do IBAMA, mas não consultam a base de dados do órgão ambiental do estado de vocês, que compõem o executivo estadual, igual a vocês? Sendo que a competência em matéria estadual ela é muito mais relevante proporcionalmente do que a competência federal. É 9-1 a competência para licenciar, para fiscalizar, etc. Eles entenderam e disseram que vão avaliar, e não é algo que só eles fazem, não, mas eu aproveitei a oportunidade para salientar isso, mas isso é um problema
infelizmente geral, às vezes causado pela falta de transparência dos estados que não colocam informação online, mas tem muitos estados que já colocam sim, e nem sempre as instituições financeiras consultam. Base de dados é um tema que tem 20% de peso na metodologia, porque se você não identifica o risco, você não tem como gerenciar o risco, tá? Então, é o tema de todos que vocês estão vendo aí nessa pizza, que tem todos os temas, que tem mais peso, tá? Então, aqui 10% políticas, 45% para gerenciamento de risco, mas dentro desses 45%, quase metade, 20% do total, vem de identificação dos riscos, base de dados e diligências realizadas. Aí a gente tem a questão do monitoramento de riscos. Quando a gente está falando de operações de longo prazo, é preciso voltar naqueles riscos de novo, voltar naquela empresa de novo, naquele projeto e reavaliar se não mudou o desempenho climático, socioambiental ou o cumprimento da legislação periodicamente, isso tem peso de 10%. A mitigação de riscos deve ocorrer já logo no início, sempre que for possível, colocando cláusula socioambiental no contrato de crédito, exigindo que a empresa cumpra a legislação, é, pedindo para a empresa, engajando com a empresa para ela melhorar o cumprimento da legislação ou o desempenho socioambiental dela em algum tema que ela esteja muito fraca, considerando a média do setor dela, por exemplo, e a região que ela atua. E por último, com peso de 5%, a gente tem um tema que quase nenhuma instituição pontua, que é a relevância de temas ESG no processo decisório. Pelo que eu me lembro, o BNDES ficou em primeiro lugar, porque o BNDES já divulga, por exemplo, as negativas de crédito rural, quando ele verifica que aquele imóvel rural é, teve desmatamento ilegal, ou mesmo, e aí super tá de parabéns o BNDES por fazer isso, quando ele verifica que mesmo que um determinado imóvel rural não tenha desmatamento ilegal, mas o proprietário daquele imóvel rural tem desmatamento ilegal em outro imóvel, significa que existe um risco de que tenha naquele imóvel financiado também. Ele também nega o crédito. Então, ele faz mais do que a legislação ele exige por política dele. Ele entende que o risco é muito alto e nega o crédito para qualquer imóvel rural de um proprietário que tenha áreas embargadas, por exemplo. Então, isso permite a gente verificar qual o percentual de casos em que houve negativa de crédito. É uma forma de verificar a relevância de temas ASG no processo decisório. Outra forma é a suspensão de parcelas do financiamento ao longo do financiamento que tenha várias parcelas para serem liberadas, porque a instituição verificou uma não conformidade ambiental. Outra forma é o vencimento antecipado da operação, que normalmente as cláusulas socioambientais prevêem, e aí a instituição verifica uma não conformidade e faz o vencimento antecipado da operação. Então, quando a instituição tem dados sobre isso, e a gente tem um percentual, a gente classifica e dá uma nota para ela em relevância de temas ESG no processo decisório, mas muitas não têm informação. Por isso que, na prática, sempre que não tem informação, a nota é zero, e aí, raríssimo alguma instituição pontuar, e, de novo, não é só aqui nesse universo. Então, esse é o tema da, do gerenciamento de riscos, o grande tema do gerenciamento de riscos ESG. O resultado desse ciclo, que eu estou falando de cabeça agora, para não entrar em cada um, está sempre aqui embaixo, tá, gente? Resultado do sétimo ciclo do RASA, bancos de desenvolvimento e agências de fomento. Eu vou um pouquinho rapidinho em privilégio do debate. Agora, um outro grande tema que a gente tem, que a gente considera muito importante, tem um peso de 25% no total da nota, é a avaliação da composição do portfólio. Avaliação sob três critérios. A composição setorial do portfólio, quais são os setores econômicos que a instituição financia, e aí a gente verifica se esses setores são setores de risco alto, médio ou baixo do ponto de vista ambiental. E se tiver muitos setores de risco alto, a nota cai. Se tiver uma proporção relativamente pequena de setores de risco alto, a nota permanece boa, porque é normal ter em alguma medida setores de risco alto, sem dúvida, e percentagens altas de risco baixo e médio fazem a nota subir. Isso olhando para setor. A gente
também avalia, porque isso é fundamental. Aqui a gente tem os resultados considerando os três critérios, tá? A gente tem, nesse tema específico, quem ficou em primeiro lugar foi a Desenvolve MT. É, geral, primeiro lugar geral e primeiro lugar para crédito. E para investimentos, ainda que a nota seja baixa, mas é o primeiro lugar e é o único que pontuou, foi o BNDES, porque ele divulga não só a composição setorial da sua carteira de investimentos, mas ele divulga inclusive quais são as empresas que ele investe. Então é só verificar o setor e classificar. E essa foi a informação que a gente notou ontem e precisou pontuar. É, enfim, a gente, além do setor econômico, como eu dizia, olha outro fator que é fundamental quando a gente está falando de avaliação de risco socioambiental e climático, que é o conhecimento sobre a localização das atividades. É, o conhecimento sobre o local onde a atividade econômica é exercida é fundamental para você entender risco climático físico, aquela empresa está sujeita, né? É o risco de extremos, eventos extremos climáticos, ou riscos climáticos físicos crônicos, por exemplo, a estiagem, que no setor agrícola afetam bastante. Então, a gente considera como um fator que tem tanto peso quanto o setor econômico, tá? Impactos em comunidades tradicionais, impactos na biodiversidade terrestre, agrícola, né? Se o empreendimento está próximo de uma unidade de conservação, se é uma área com uma biodiversidade muito rica, se está perto de nascentes de rios, se ele está próximo do mar, onde ocorre elevação do nível do mar, que tem ocorrido nas últimas décadas. Para os setores aí de construção civil e turismo, isso é um risco climático físico super relevante, que precisa ser considerado, muitas instituições financeiras já estão considerando, então isso também é avaliado, né? No caso do crédito rural, para as instituições que trabalham com crédito rural, elas sempre conhecem a localização e pontuam bem. Para pequenas e médias empresas que só têm um estabelecimento, também as notas são boas nesse conhecimento sobre a localização, porque, na verdade, elas têm um endereço, só têm um estabelecimento. Onde as instituições costumam pontuar mal, não é nesse universo aqui, mas em outros universos, quando a gente está falando de bancos que operam com grandes empresas, por exemplo, que têm vários estabelecimentos e eles não consideram a localização de todos os estabelecimentos, consideram da sede, e a sede está muito longe, normalmente, de onde o impacto socioambiental efetivamente é produzido, né? Eu sempre dou os exemplos da Vale, da Petrobras, que tem a sede ali na praia de Botafogo, mas não é lá que elas estão produzindo impacto socioambiental e climático. É, bom, e a gente também olha, claro, porque o risco socioambiental também depende disso, e muito, para avaliação que as instituições fazem efetivamente das empresas que compõem o seu portfólio. Então, a empresa opera no setor X, tem a localização Y, mas qual é o perfil de risco efetivo dessa empresa? Em que medida ela consegue mitigar, de que maneira ela gere o seu risco socioambiental e climático? Dificilmente a gente consegue informação a respeito disso. Vocês veem que as notas são super baixas. O peso é de 5% só na nota final, mas a gente sabe que as instituições fazem essa avaliação, só que elas não divulgam. A gente não conseguiu levantar informações a respeito e por isso não foi possível pontuar. No caso da carteira de investimentos, quando as instituições tem produtos titulados, rotulados com rótulo ESG, a gente também avalia a profundidade dos temas ESG na metodologia do produto. A gente não conseguiu levantar nenhuma informação. Na verdade, a gente raramente encontrou instituição que tinha produto rotulado na carteira. Então, esse é o grande tema, a avaliação da composição do portfólio. Tema super importante também, saímos da gestão de riscos e vamos para a agenda positiva, sobretudo nesse universo das instituições que integram o sistema de fomento, é o tema dos produtos financeiros com impacto ambiental e social positivo. Aí a gente consultou, então, as linhas de crédito que elas oferecem para gerar impacto ambiental, social ou climático positivo. A gente encontra muita coisa interessante. No caso da Desembahia, tem uma linha Afro voltado para empreendimentos liderados por pessoas
negras, por exemplo. A Desembaía, ela é pioneira nisso. O Basa não está aqui nesse ciclo, mas eu me lembro que o Basa tem linhas de crédito para comunidades indígenas, por exemplo, que também se enquadram nesse tema. Muitas instituições avaliadas têm linhas de crédito para empreendedorismo feminino. Cito como exemplo um dos primeiros, uma das primeiras instituições, que é a Fomento Paraná, que tem o Banco da Mulher Paranaense, que nada mais é do que uma linha de crédito para mulheres microempreendedoras com taxas de juros mais baixas do que outros empreendimentos do mesmo porte, porque eles mediram e viram que a inadimplência das empreendedoras femininas é menor, portanto, eles baixaram a taxa de juros para empreendedoras mulheres, mas são muitas as instituições que têm linhas de crédito para empreendedoras mulheres, nem sempre com taxa de juros mais favorável, mas enfim, abrem uma linha de crédito para mulheres, ou seja, tem mais dinheiro para emprestar para empreendedoras mulheres, o que já é uma iniciativa importante para alavancar esse universo de empreendedoras, né? Muita linha de crédito para eficiência renovável, claro, e muita linha de crédito que é de interesse de municípios, né, para saneamento, infraestrutura urbana, iluminação pública, trocar a lâmpada tradicional por LED. E por que que as notas são tão baixas, né? A nota mais alta, 3,55 do BDMG em crédito. Porque, na verdade, a gente olha aqui não só para a disponibilização das linhas, a gente olha para a disponibilização das linhas, mas a gente dá um peso maior, duas vezes maior, para o peso dessas linhas na carteira de crédito da instituição financeira. E a gente raramente encontra informação sobre os valores totais emprestados em cada linha de crédito. Então, a gente não tendo informação, a pontuação é zero, então a nota final não fica muito bonita. Mas é uma informação que elas têm e poderiam divulgar, mas ainda não divulgam. Uma coisa que a gente pretende, a gente já aumentou em uma semana, comparado com o ciclo anterior, o tempo que a gente, o prazo que a gente concede para elas enviarem informações adicionais, se quiserem, mas a gente vai aumentar ainda mais, a gente vai esticar a duração de próximas avaliações do RASA que a gente fizer desse universo, para que as instituições possam levantar essas informações com mais calma, porque a gente sabe que não é fácil parar para levantar informações para atender um ranking de uma organização da sociedade civil. Passando para o próximo tema, que vai ser mais rápido, o tema é governança, né? Para que a agenda de sustentabilidade avance nas instituições, elas precisam ter uma área encarregada disso, e muitas instituições, principalmente essas agências de fomento pequenininhas, não existe uma equipe encarregada exclusivamente dessa agenda ainda, elas não têm estrutura suficiente, orçamento suficiente para ter uma equipe encarregada só dessa agenda, as pessoas encarregadas cuidam também de outros assuntos, então é um tema complexo para elas, né? E só uma instituição divulgou para a gente, essa não é a informação que ela divulga, que elas divulgam publicamente, mas uma instituição divulgou para a gente o tamanho da equipe, inclusive proporcionalmente à área de risco e à área de negócios. Aí ela foi a única que pontuou, se eu não me engano, foi a AGE, por exemplo, e essa é uma informação que a gente sabe de um caso ou outro que elas não têm. Tem uma pessoa que acumula com outras funções, que já revelaram para a gente assim por e-mail, mas que publica ou que deu a informação oficialmente, a gente só teve um caso até hoje, e a instituição, mesmo que não tenha equipe tão grande, mas ela se destacou, né? A gente avalia os treinamentos que são dados nessa matéria para pessoas que trabalham em áreas fim, não é para qualquer equipe. A gente avalia se ocorre a integração de fatores de sustentabilidade na remuneração da diretoria ou de gerentes, o que raramente ocorre, mas quando ocorre, sobe a nota. A gente avalia se existe um canal específico para receber reclamações, que é claro que é algo que não vai existir uma equipe exclusiva. No caso de agências de fomento, por exemplo, é outro critério que a gente tem que rever. A gente está falando de instituições muito pequenas, sempre vai ser a própria ouvidoria que recebe essas reclamações, e a gente avalia diversidade de gênero e raça nos órgãos de direção superior. A gente tem uma ou outra instituição que tem presidente, diretora, presidente mulher, né, o que é muito bom, mas no geral é Pernambuco e mais uma que eu me lembro,
Mas, no geral, a participação de gênero é pequena e de raça a gente não consegue nem descobrir porque não dá para ver pelo nome, né, da composição da diretoria, a gente só consegue, eles não colocam foto no site, a gente só consegue quando eles nos informam. Mas raramente informam e eu acho que não informam, inclusive, porque raramente isso existe, infelizmente. Então, esses são os principais temas. Governança tem 10% do peso. Vamos olhar aqui quem é que ficou em primeiro lugar. Deve ter sido os bancos de desenvolvimento, imagino. Foi o BDMG para crédito, BNDES para investimento, BDMG no geral, né? Natural. Se a gente fizesse o ranking só para S4, ia ser de novo a FEAM em primeiro, a GE em segundo para esse tema. E por último, fechando rapidinho, a gente olha o tema do envolvimento em controvérsias socioambientais. Que tipo de controvérsias socioambientais? Inquéritos civis junto ao Ministério Público, alguma atuação do Banco Central, não importa o tema, a gente não consegue mais consultar o tema, isso era publicado no site, e recentemente o Banco Central retrocedeu na transparência nesse assunto, infelizmente. A gente também olha em outros ciclos o ranking de reclamações de consumidores, mas nesse ciclo aqui não faz sentido, pelo porte das instituições e pelo universo que elas atendem. A gente olha para outras bases de dados de consumidor, mas, de novo, nesse universo não faz sentido. E a gente, para o que faz sentido nesse universo, basicamente, é base de dados do Ministério Público e imprensa. Imprensa tradicional, algumas instituições, sobretudo as maiores, às vezes a gente encontra notícias negativas na imprensa dizendo que elas financiaram empreendimentos com dados com impactos climáticos ou socioambientais negativos. Esse é um item que pode tirar nota das instituições financeiras. Quem perdeu um pouquinho mais foi o BNDES, que é óbvio que é ele que tem mais notícia negativa na imprensa pelo tamanho dele. Ele perdeu menos 1,2, pode perder no máximo 5 pontos. E mais algumas agências de fomento, mesmo pequenininhas, também a gente encontrou em alguns bancos de desenvolvimento notícias negativas na imprensa ou procedimentos junto ao Ministério Público que as envolvem e aí elas perderam um pouquinho da nota. Mas nada muito relevante. É isso, eu vou passar a palavra agora para a minha primeira debatedora, convidada, que eu estou muito feliz que ela esteja aqui conosco, que é a Cristiane Marum, que é a coordenadora geral do Climate Finance Hub Brasil. Eu não pedi para a Cris me enviar uma mini bio, e se eu pedisse, acho que eu ia gastar uns 5 minutos só falando da mini bio dela, mas a Cris tem muita experiência profissional com sustentabilidade. Vou dizer só daquilo que eu mesma sei. Ela é professora da PUC-Rio, muita experiência na agenda climática. Ela mesma pode explicar o que que é esse Climate Finance Hub Brasil, que eu acho que é interessante, que como é uma iniciativa relativamente recente, nem todo mundo conhece ainda. E a gente tem feito algumas iniciativas juntos e estou muito contente aqui com a sua presença, Cris. Obrigada. Oi, Lu, obrigada. Bom dia a todas e a todos. E não, também não é assim, a Bia não é tão grande assim. Na verdade, tem muito tempo, né? Mais idade mesmo do que, do que outra coisa. Mas estou muito feliz com o seu convite de estar aqui, de avaliar, né? Poder avaliar. E é claro que quando a gente é convidado para ser debatedor, a gente entra mais a fundo, lê mais. Então foi bom que me deu essa oportunidade de olhar mais a fundo o Rasa. Eu já conhecia e o trabalho de vocês, mas mais superficialmente. Agora eu estudei um pouco mais, olhei, né, os indicadores. E lá no Climate Finance Hub Brasil a gente faz algo que é similar, né? A gente também busca dados públicos de empresas e a gente avalia a maturidade da transição climática das empresas. Então, o objetivo, o foco é diferente, mas o tipo de trabalho de avaliação é similar. Nós usamos uma metodologia internacional chamada ACT e a gente divulga, então, dados setoriais agregados da avaliação de transição climática de setores da economia brasileira. Nós divulgamos, é uma iniciativa muito nova, o Climate Finance no Brasil. Nós começamos efetivamente em outubro do ano passado e divulgamos o nosso primeiro estudo setorial no mês passado, em agosto, que foi o estudo setorial do setor elétrico.
A gente vai divulgar agora no dia 23 de outubro, lá na sede do IBP, o Estudo Setorial de Óleo e Gás, que é um super desafio, né? Um setor desafiador para a transição climática, né? Intrinsecamente ao setor. E a gente vai divulgar na COP30 o nosso terceiro caderno, que é o Caderno de Ferro e Aço. Então, assim, são análises também, a gente não faz efetivamente um ranking, mas são análises que são a forma de fazer, é bem similar ao que o Rasa faz, que a Luciane vem trabalhando. A CIS é uma parceira natural do Climate Finance Club desde o início, né, Lu? Então, a gente vem se comunicando e falando, e já fizemos eventos juntos, então, eu fico muito à vontade de estar aqui hoje participando desse lançamento. Então, primeiro, né, assim, e também é, dizer, né, que estou feliz de estar ao lado de painelistas de altíssimo nível, é, como a Fernanda e a Hariane, então, de instituições que eu admiro muito, as duas, e, assim, é uma honra, né, ter sido convidada para estar aqui. Então, eu gostaria de começar, primeiro, reconhecendo o trabalho rigoroso e corajoso que a CIS faz, né? Porque você fazer um ranking dos bancos, como é que dessas instituições financeiras, como é que elas estão trabalhando e vendo as questões socioambientais, não é trivial, né? E aí acho que está suportado por uma metodologia que é bastante consistente e que traz essa fotografia que é muito interessante das instituições financeiras e como que elas estão lidando com esses assuntos. E é fundamental para que a gente possa progredir como sociedade, como um todo, né? As próprias instituições veem onde que elas estão mais fracas, onde que elas estão mais fortes e organizar para que elas invistam em melhorias naquelas áreas que elas estão piores e continuar progredindo nas áreas que elas estão bem. E certamente as instituições financeiras já progrediram muito, né? Eu lembro que lá em 1830, quando eu era gerente de meio ambiente da Firjan, é, a gente comemorou quando pela primeira vez o BNDES, e isso numa atitude pioneira, ele começou a exigir licença ambiental para financiar empreendimentos, né? Então, falei em 1830, mas não foi há tanto tempo assim. E a gente vê uma evolução, né, pelo Rasa e os resultados que a Luciane apresentou, a gente concretiza que houve uma evolução verdadeira no que diz respeito à responsabilidade do setor financeiro com a sustentabilidade de uma forma geral e acompanhando, de certa forma, a evolução da sociedade como um todo sobre a conscientização dessas questões que, enfim, são fundamentais para a espécie humana, né? Porém, a gente vê que ainda tem muito para evoluir, temos muito para evoluir enquanto sociedade, né? E mais, né? Precisamos ser rápidos, porque a decisão onde a gente coloca dinheiro é crucial para que a gente possa desbloquear essas ações de desenvolvimento sustentável e também as reformas políticas e estruturais que a gente precisa pôr em prática rapidamente. As mudanças climáticas, por exemplo, já não estão mais batendo a nossa porta, né? Elas já estão acontecendo e vão se intensificar ainda mais, né, com os processos da nossa sociedade que a gente não consegue mudar amanhã. Então, a gente ainda vai emitir muito gás de efeito estufa por algum tempo e, embora, né, existam políticas e iniciativas, acho que bem mais lentas do que a gente gostaria, mas estão acontecendo. E eu observo ainda, né, que para muitos e para muitos mesmo, né, a sustentabilidade ainda é tratada tipo como um filtro de conformidade mínima, né, e não como um fator de core business mesmo dentro dos empreendimentos e em geral, né, nos processos da sociedade e nas instituições financeiras também. Então, qual é a diferença disso, né? Que acaba sendo uma agenda, uma área e não está ali transversalmente, né, nas atividades que determinam preço, prazo e até mesmo negação de operações que não deveriam ser mais financiadas, por exemplo, né, e continuam sendo financiadas porque não só falta coragem, mas falta que a sociedade como um todo esteja junta nessa reforma política. E os resultados do Rasa mostram que é, assim, a gente vê que tem notas muito baixas para alguns itens que são fundamentais e que essa ambição precisa ser mesmo radical, né? E tem que ser ampliada de forma rápida.
E eu olhei assim, na verdade eu fiz uma análise um pouco ao contrário, não olhar por instituição, mas olhar por tema, né? E os temas que eu considero que são fundamentais para que a gente possa evoluir mais rapidamente, né? Então, assim, olhando os resultados, eu queria destacar 4 itens que eu acho que são fundamentais e que me chamaram a atenção pelas notas baixas atribuídas a quase todas as instituições analisadas, mesmo para aquelas que estão no topo do ranking. Tá? Então, o primeiro item, e aí, Lu, você falou que né, a adaptação é só 5% do peso, enquanto que mitigação é aberta em vários itens e acaba tendo um peso muito maior, mas a gente precisa urgentemente investir em adaptação. E aí eu percebi que é um dos gaps, para mim, bastante preocupante, né, desse ciclo, que é do Rasa, né, que é a baixíssima pontuação das instituições financeiras na análise de adaptação às mudanças climáticas. Então, e aí a gente tem um estudo bem recente do Climate Policy Initiative, de agora, desse ano, né, que mostrou que de todo o financiamento climático que existe, 80% vai para mitigação e 20% somente vão para adaptação. E ignorar a adaptação é praticamente ignorar a realidade, né? As mudanças climáticas não são futuro, como eu já falei, né? É um risco físico presente e que a gente precisa se adaptar enquanto sociedade a essas novas realidades climáticas. A gente tem um exemplo esse ano, mês passado, né? Da fábrica da Toyota em São Paulo, que foi destelhada por um forte vendaval e ela precisou suspender as operações e era a fábrica de motores, que era a fábrica que é de base para as outras fábricas da Toyota. Então, toda a operação da Toyota no Brasil parou e não é um risco abstrato, né? É financeiro mesmo, tangível. Então, se uma grande fábrica para por dias, né, já tem um impacto de crédito em crédito, né, e também nas seguradoras e na economia local também como um todo bastante significativo. Então, eu vejo que o setor financeiro ele tem que estar na vanguarda mesmo disso, né, exigindo e financiando infraestrutura resiliente. A gente viu lá que tem uma parte grande sobre risco físico, mas aí risco é diferente de ser realmente estar adaptado, né, àquela realidade climática, e se são áreas de risco maior, a adaptação tem que ser maior ainda. Então, é importante financiar uma infraestrutura que seja resiliente e também com planejamento territorial. A Lu falou também da localização, né, das atividades que recebem o crédito e os investimentos, que tem a ver com esse planejamento territorial e que tem que ser visto com um olhar de adaptação também. E aí, no RAS, a gente vê, né, pelos resultados, que a gente está muito aquém dessa curva de investimentos em adaptação, e a gente está falando de instituições financeiras de desenvolvimento, ou seja, elas tinham que estar olhando muito mais para essa parte de adaptação até do que outras instituições financeiras. Então, vejo isso aí um item de alerta, né, e que a gente precisa melhorar com relação à adaptação. O segundo item, e talvez a metodologia Rasa pudesse talvez dar mais ênfase a essa análise, não sei, Lu, depois você me corrige se eu não tiver visto assim com mais clareza, mas é a responsabilidade estendida para a cadeia de valor. A maior parte do risco socioambiental de uma instituição, em geral, não está nas suas operações internas, né? Ou seja, no seu escopo 1, né? O que ela pratica diretamente, mas sim na sua cadeia de valor. E eu nem estou falando de portfólio, e portfólio faz parte da cadeia de valor, né, das instituições financeiras, mas da cadeia de valor das instituições financiadas mesmo, né, será que elas estão investindo na sua cadeia de valor? Então, isso aí tem que ser olhado quando a gente faz, quando o financiamento, né, ele vai para determinadas empresas. Então, na metodologia, eu considerei isso. Eu vi um item só que fala talvez sobre isso, não sei se eu olhei errado, Lu, depois a gente debate, você me corrige, mas é que eu considerei isso no item uso de matéria-prima poluente, talvez, né? Enfim, foi o único parâmetro que eu achei um pouco mais próximo de olhar a cadeia de valor nas análises. Então, e é Mitigação de importante, riscos, Cris.
Oi? Se você quiser que eu te responda agora, em mitigação de riscos tem nas cláusulas socioambientais, a gente define quando a instituição financeira, a gente separa, quando ela pede que a instituição financeira, quando a instituição financeira pede que só a empresa tomadora de crédito cumpra a legislação socioambiental, ou quando ela tem que se comprometer a monitorar os riscos também da cadeia de valor. Ah, tá, É, tá, ótimo. é uma ação Então de tem, mitigação de risco. E no então plano essa de parte ação, o plano de ação também, quando ela engaja com o tomador de crédito, também tem um tem um caso que é item só lá. para ela e tem um outro que é quando envolve a cadeia de valor. São nesses dois principais. Ah, então tá, tá. Então, mas é importante que ela avaliem, né? Que as empresas Uhum. financiam, se relacionem com a sua cadeia de Ninguém valor. nunca pontua. Também já te E é adianto. exatamente. Eu vi que, pelo menos para esse que eu olhei, assim, né? Pontuação baixíssima, praticamente ninguém pontua. É complexo mesmo e é compreensível porque tem uma complexidade para investir no escopo 3, né? Enfim, na cadeia de valor dessas empresas. Mas os agentes financeiros poderiam ter uma função importante, né, para ser mais atuantes nessa avaliação e estimular que as empresas investam nas suas cadeias de valor, enfim, nos seus financiados. Então, esse foi um segundo item. O próximo foi que eu, também me chamou a atenção pelas baixas notas, né? Só BNDES, FEAM e BDMG pontuaram, que foi o uso eficiente do solo agrícola. Então, que é algo fundamental para o Brasil, né? É um setor super importante e que, se a gente quer endereçar desmatamento zero, a gente tem que usar o solo agrícola de forma mais eficiente. Então, eu achei que também é algo que a gente precisa estimular que essas instituições financeiras elas evoluam, né, e demonstrem preocupação relevante nesse tema. É, e a maioria não pontuou, enfim, não olha, né, o uso eficiente do solo agrícola, que é fundamental para a gente usar áreas menores, né, e conseguir evoluir com relação a ter uma agroindústria mais eficiente no Brasil, né? E o último, e não menos importante, talvez um dos mais importantes que eu vejo, é um gap relacionado a desenvolvimento local. Também poucas instituições pontuaram, né? Somente quatro pontuaram nesse pilar que eu acho que é estruturante para a justiça social. Então, e poucas têm preocupação com esse tema. E a gente sabe que, historicamente, muitos empreendimentos financiados, eles não fortalecem os arranjos produtivos locais, ou até pior, né, geram externalidades negativas para a comunidade onde eles operam. A gente tem milhões de exemplos aí ao longo da história do Brasil. E avaliar o desenvolvimento local, então, na minha opinião, assim, é um dos itens mais fundamentais, né? Porque é o que transforma um projeto que é só um projeto viável num projeto que é socialmente justo e sustentável. E as notas foram bem baixas com relação ao desenvolvimento local, e a gente está falando de instituições financeiras de desenvolvimento. Então, eu vejo que isso aí deveria ser um item número um, assim, um dos, né, principais para a gente poder evoluir enquanto sociedade e colocar o dinheiro onde ele realmente deveria estar, né? E para concluir, é, a gente vê que os resultados do setor financeiro avançaram. Eu olhei os de 2023 também e vi que houve um avanço realmente. Então, parabéns, né, às instituições, porque não é trivial, né, considerar isso. Elas são muito mais cobradas por outros tipos de avaliação. Então, a gente entende que, enfim, fiz aí, levantei alguns pontos, mas entendo claramente que não é trivial resolver essas questões. E esses quatro itens que são, né, a adaptação, o investimento na cadeia, e principalmente olhar o desenvolvimento local, eu vejo que são itens que poderiam avançar mais. E então cabe a nós, né, que como sociedade, olhar dados, porque e aí mais uma vez parabéns, né, a CIS e por fazer o Rasa, porque sem dados a gente não consegue evoluir, a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não conhece. E esse é uma fonte de dados fundamental, muito detalhada, com itens específicos que são divulgados de forma transparente, que a gente consegue ir lá e pescar, né? Como eu fiz aqui, o que eu achei que era relevante, né? Outras pessoas podem ver outros itens relevantes e começar a comparar, começar a entender
onde que os investimentos têm que ser feitos naqueles itens. E basicamente é isso, Lu, assim, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Cris. Comentários bem interessantes. Eu só queria ter comentado mesmo aquele tema da cadeia de produção. Concordo com você que ele Não, é super fundamental. importante. E agora, sem mais, vou passar para a Hariane Monteiro, que lidera a agenda de finanças positivas para a natureza no WWF Brasil. A Hariane é uma economista baseada em Brasília que trabalhou em instituições multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eles também têm uma avaliação de instituições financeiras, o WWF, que ela vai comentar e vai comparar e vai tirar insights dessa análise aí da metodologia do Rasa vis-à-vis essa iniciativa que o WWF tem e que eu conheço pouco, vai ser interessante aprender sobre ela também. Hariane, a palavra é sua. Obrigada, Luciano. Obrigada, Cristiane. Acho que as falas se complementam super, assim. Primeiro, agradecer ao CIS, ao Luciane pelo convite. O W tem uma atuação, assim, muito forte nessa área. Nós temos uma unidade que foca especificamente em regulação financeira e finanças verdes aqui no Brasil. E a gente tem feito um trabalho com a Luciane, inclusive acompanhado a taxonomia, que o CIS liderou, né, assim, internamente dentro do comitê, e outras iniciativas. Acho que o CIS acaba sendo um observatório, assim, um repositório mesmo de conhecimento nesses últimos anos de uma área que ainda precisa ser muito detalhada, como a Cristiane trouxe. E o RAS, eu acho que é, assim, é mais um passo nesse caminho do que o W também defende, que é a integração entre ciência, né, e transparência cada vez maior dos dados, especialmente na área de finanças. Eu vou tentar, assim, acho que muita coisa que eu ia falar, até a Cristiane trouxe, questão de uso do solo, mas tentei pegar, assim, falar um pouco como a Luciana trouxe, tentar casar um pouco. O W tem outras duas metodologias que são internacionais, mas que não, na minha cabeça, não tem absolutamente nenhuma concorrência, acho que elas se complementam. A SUSREG, que é uma plataforma internacional que o W trabalha, o WWF Brasil, junto com a sua rede global, a gente faz meio que um monitoramento sobre a regulação, né? Quais são os riscos que são inseridos aí dentro dessa matriz prudencial que os bancos centrais e os reguladores internacionais hoje atuam. Então, é uma coisa meio que por alto. Eu vou colocar o link aqui depois para que vocês também possam conhecer a metodologia. Eu acho que pode ser interessante. Mas ela é essa coisa mais overview sobre regulamentação e muito focada em reguladores e bancos centrais. Então, basicamente, risco prudencial. A gente tem uma outra plataforma que a gente percebeu o seguinte, beleza. Então, a gente tem países que desenvolvem uma ótima metodologia regulatória, né? Então, a gente tem vários sistemas de regulatórios que são criados, mas a gente precisava medir, e aí eu acho que é onde existe uma convergência maior, que é entre a SUSBA e a RASA. Que a SUSBA, ela já vai medir um pouco como o mercado financeiro integra o ESG na sua governança e muito sugêneres, tá? E aí, quando você vai fazendo esses retratos, a sensação que eu tenho, assim, a SUSREG, ela traz um videozão grande, uma foto enorme, depois você entra um pouquinho na SUSBA e você chega na Rasa. E, na minha percepção, eu acho que a Rasa, ela traz muito mais insumos e de detalhamento mesmo sobre quais são os caminhos, e aí eu, basicamente fui tentando perceber que existiam convergências naturais, porque, afinal de contas, né, o Brasil e os bancos também aqui dentro do Brasil, eles estão dentro desse sistema global, mas que convergem nas três metodologias, e aí eu queria meio que focar nesses três pontos sensíveis que a gente observa que as três metodologias destacam, assim, acho que elas conversam, dialogam e reforçam. Então, primeira coisa é a questão da necessidade de você ter uma interoperabilidade regulatória, né? Cada vez mais você tem diferenças, como é que você mede, como é que você mensura. Isso, de fato, acaba gerando uma confusão a nível de mercado, e vou usar até uns vocábulos aqui, mas que é muitas vezes o mercado fala, a gente não sabe como medir porque a gente não sabe quem que vai aferir. Às vezes a gente ouve isso, acho que a Lu, os outros colegas aqui também, felizmente acabam tendo que ouvir essas coisas de instituições financeiras como se fosse uma coisa nova, mas essa é uma agenda que vem há muitos anos e uma observação pessoal minha é que se eles se focassem mais mesmo em implementar
e menos em responder, como a Cristina trouxe ali, muito nessa coisa do regulamento mínimo, cumprimento mínimo, mas realmente estivesse buscando fazer uma integração de ESG. E aí, o primeiro ponto que eu quero destacar é exatamente esse. Quando você vê os resultados ali, o principal que mais me chamou a atenção, que também não é nenhuma surpresa, é que o eixo de governança e política, ele aparece mais bem avaliado. Me parece uma coisa até um pouco, assim, sistemática, porque são agências públicas e os dados acabam sendo um pouco melhores do que os privados, por exemplo. No entanto, quando você observa, você vai entrando mais a fundo, e aí você entra no eixo de crédito e investimento, até a Luciana mencionou isso, achei bem legal, que ela fala sobre a avaliação de composição de portfólio. Você vê que ainda está muito maculado. E, e a gente não consegue identificar ali dentro desse portfólio, o que de fato ele está só cumprindo o regimento interno, e aí fica muito setorizado, muito distante de uma relação entre causa e efeito. Eu vou explicar mais ou menos isso, como isso funciona. Então, você tem o risco material, que hoje é avaliado, e aí também acho que o RASA traz uma outra dimensão de avaliação, que eu acho que é oportuna, que é você entrar nas pesquisas estaduais, porque hoje, quando você vê os licenciamentos ambientais, eles ainda estão muito focados no licenciamento do IBAMA, nessa coisa nacional. Mas quando você olha os dados públicos estaduais, eu acho que ainda tem essa falha de integração. Às vezes, uma simples consulta, como a Luciana trouxe, às vezes só uma certidão, né, negativa já poderia talvez dar um pouquinho mais de transparência sobre essa carteira de investimento e portfólio. Então, eu ainda, assim, pelo que eu pude observar dos resultados, Luciana, assim, acho que reforça a ideia de que a ESG ainda está muito setorizada e muito falta essa integralidade. A agenda de sustentabilidade, ela, como a Cristina também trouxe, ela não é mais uma agenda de marketing, ela é de core business. Quando você pega a carteira de investimento de um banco, por exemplo, de crédito rural, que está com um default altíssimo, por que que esse default está tão alto? Porque muitas, por exemplo, atividades de agricultura que são altamente sensíveis às mudanças climáticas e à parte de biodiversidade, sociobiodiversidade, muitas vezes são subdimensionadas nas due diligências. Então, a gente acredita que sair um pouco dessa lógica da socioambiental, da due diligência socioambiental, do compliance, e para uma lógica mais mesmo de gestão de risco e impacto positivo. Então, quando você vê os resultados ali, eu acho que foi ótimo. Acho que de fato você tem uma evolução. Eu acho que os bancos de fomento, até fiquei bastante surpresa, porque eu achei que eles iam performar um pouco abaixo do que a iniciativa privada, mas eu vejo que não, talvez por isso mesmo, pela essa cobrança institucional e coletiva, né, os ministérios públicos e tal, sobre a aplicação do recurso. Coisas que eu acho assim, o fomento, infelizmente, ainda é um recurso muito pequeno comparado ao universo que é de financiamento. Então, isso poderia ser mais bem explorado, inclusive os cases, de, por exemplo, como a gente atua aqui no W, num diálogo muito forte. Inclusive, ontem saiu um relatório do AMF que fala muito sobre o papel dos MDBs. Como é que eles vão entrar nisso? Eu acho que os MDBs têm que aprender, sim, com alguma coisa com as agências de fomento aqui no Brasil. E aí, obviamente, as agências também podem avançar um pouco mais nessa integralização da ESG na sua avaliação de risco material do negócio. Então, essa foi uma primeira coisa quando você olha ali os dados, o eixo de governança tem um super impacto, mas quando você entra para crédito e investimento, você vê que é uma coisa também esperada, assim, você não vê essa transparência sobre da aplicação e do resultado, a relação entre o valor que foi investido, da onde ele veio e qual é o impacto afetado, número de emprego, emissões de gases que foram mitigados, isso tudo agrega valor e ajuda nesse retorno, até mesmo não só reputacional, mas de negócio para o banco. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que tem convergência entre as três metodologias, tá, Lu? Assim, você vai ver isso aparece em SUSREG. SUSREG nosso do W apareceu o Brasil como excelente. Quando caiu para a SUSBA, que é o dos bancos, os bancos brasileiros apareceram péssimos. O que que isso significa? Que a adoção, só a lei, só a regulamentação, ela não é suficiente para uma mobilização e integração aplicável na parte de ação mesmo desses bancos no Brasil. Então você vê que a SUSBA do Brasil aparece muito bem. Quando você desce para os bancos brasileiros dentro do mundo,
os bancos brasileiros não aparecem também, mas quando você entra ainda mais no detalhe do Rasa, você vê que alguns indicadores, vocês fazem avaliação de 5, a gente faz de 6, com alguns indicadores mais macros, porque a gente usa dados macroeconômicos e públicos. Eu vi que vocês fazem uma série de pesquisa, uma coisa super mais detalhada, acho que muito mais profunda. A gente tenta fazer esse overview mesmo, essa coisa meio de tentar tirar uma picture geral, mas eu acho que nesse sentido, o Rasa ele reforça isso que a gente já tinha sentido nas duas outras ferramentas, que é ainda há uma falta de integração dessa transversalidade entre a agenda de ESG, crédito e investimento, né? E aí, já passando para a segunda, que se conecta diretamente à primeira, é que a gente vê também uma assimetria informacional, assim, você pega, eu fui dando uma olhada, assim, os bancos que melhor ranquearam, as agências de fomento ali que melhor ranquearam, e as últimas. Algumas apresentam muita coisa e outras quase nada. Então, assim, essa assimetria informacional é uma coisa que também me chamou um pouco a atenção, até como pesquisadora. Eu falei, cara, você vê como essa diferença regional, esse desenvolvimento regional, ele também afeta na capacidade institucional que essas agências de fomento têm de, por exemplo, participar de uma coleta de dados como foi o Rasa, e que acaba sendo um excelente indicador. Então, fiquei nessa coisa assim. Então, existe uma falha ainda um pouco nessa simetria informacional entre quem consegue cumprir minimamente e aqueles que conseguem cumprir muito pouco. E essa coisa de você conseguir avaliar métricas, risco e impacto. Acho que essa é o segundo ponto. Então, falha de governança de riscos e métricas de impacto. Eu senti um pouco falta dessa coisa, assim, talvez no próximo passo, inclusive, que você vai falar sobre atividade do solo, que eu acho que é bem legal, porque, né, 77% das emissões do Brasil são da parte de atividade de alteração de uso do solo e tudo mais. Mas, infelizmente, quando você pega naquele relatório, por exemplo, do CPI, só 11% dos créditos, ou pelo menos do financiamento climático no Brasil, está destinado para essa atividade. Então, existe uma subnotificação por parte do próprio CPI faz esse diagnóstico, não é uma coisa que a gente está falando, mas existe uma subnotificação dos bancos de outras atividades que acabam entrando como se fosse clima e sociobiodiversidade, e também existe uma má aplicação do recurso disponível. E aí, quando você está falando em agências de fomento, a gente também não pode esquecer jamais que são agências que estão fazendo, que buscam essa transição, né, através de subsídios e poder público. Então, esse é o segundo ponto. Então, falha de governança de riscos e métricas de impacto para avaliar MRV. Acho que também a taxonomia, Lu, deve trazer um pouco luz e talvez as agências de fomento nesse sentido. E também parabenizar, né? Porque apesar de nenhuma instituição atingiu a excelência do CIS, porque a metodologia é bem complexa e ampla, a gente vê uma evolução. Você vê o BNDES, o BDGM e a FEAM ranquearam melhor, foram performando melhores. Então a gente vê uma evolução desse processo. Acho que também é salutar, destacar essa vontade que as agências de fomento e aonde que elas ainda poderiam avançar ainda mais, e por onde. A taxonomia ela deve trazer um pouco essa luz, a Lu pode também falar um pouco sobre como ela consegue ver a aplicação da taxonomia dentro da Rasa, como a taxonomia ela vai acabar também afetando os resultados aqui da metodologia da Rasa, da aplicação, né? E o último coisa que eu observei também assim, que foi, a gente está nesse momento de discussão da COP, a gente não consegue não pensar nessas macro metas que a gente está estabelecendo a nível global. Senti falta, Lu, não sei se ali no eixo de governança, talvez entrar um pouco mais em detalhe, mas essa ligação direta entre uma métrica de ESG e uma meta, por exemplo, da NDC. Como que aquele banco, ou sei lá, como é que elas estão linkadas a essas metas de mudanças climáticas e os pactos globais, assim. Eu acho que eu Uhum. gostaria de ver um pouco mais como que essas políticas que as agências estão tomando para si, eles têm lá guidelines, políticas, enfim, conselhos que estão se estruturando cada vez mais, mas eu não consegui sentir muito como que essas atividades se conectam e entregam nessa outra agenda da ambição nacional, que é hoje a nossa meta, né, as NDCs, a National Development Contribution, contribuições nacionais para o desenvolvimento. Então, foram esses três grandes achados assim que eu li também, acho que foi é sempre uma oportunidade muito boa de, como técnica, né? Às vezes a gente faz muito esse trabalho de análise mais superficial,
você entra num estudo mais profundo. Eu achei incrível, achei complexo também, viu, Lô? Acho que falei, caraca, difícil pra caramba, o banco de dados de vocês é muito extenso. Falei, caramba, complicado. E eu tentei fazer um cruzamento entre as duas metodologias. Eu não consegui entre a SUSBA e a Rasa. Porque eu queria ter colocado um gráfico um do lado do outro para falar, mas é porque os seus detalhes, você tem muito mais dados, a sua base de dados é muito maior do que o W hoje está trabalhando. Então, em primeiro lugar, acho que parabenizar a iniciativa, eu acho que esse é o caminho mesmo da transparência, com método científico, com credibilidade, para que as instituições tenham condições de também aprender. Acho que a gente está todo mundo numa curva de aprendizado. Felizmente, o tempo ruge contra a gente, né? E as finanças a gente precisa que seja mais ágil nesse segmento de mudanças climáticas, uma vez que, de fato, é a base de toda a nossa economia, a gente precisa ter um sistema financeiro robusto e cada vez mais preocupado com a sua sociedade. Então, eu Obrigada, acho. Hariane. Obrigada. É super legal, anotei um monte de coisa na tua fala e foi muito rica. Essa questão das metas, eu te confesso que já recebemos essa provocação, não sobre a ligação entre metas e NDCs antes, mas vocês não olham as metas? Eu confesso que quando eu vejo metas aí divulgadas por corporações, eu tenho um ceticismo, porque é tão comum a gente ver metas que nunca são atingidas, né, e que, quando são divulgadas, trazem um benefício reputacional, mas se você acompanha ao longo do tempo, você vê que elas nunca são atingidas. Mas, enfim, ligar conexão entre as metas e as NDCs, quando a gente está falando de instituições públicas, tem tudo a ver e traz um gancho super bom para a fala da Fernanda Westin, que trabalha no Centro Brasil Clima. Ela está substituindo o Guilherme Sirquis hoje, que está atendendo uma pessoa da equipe que teve uma morte de uma pessoa muito próxima na família, que é uma pessoa da equipe dele e da minha. E aí ele priorizou esse momento aí. O Guilherme, que também já perdeu o pai, sabe muito bem como é que é passar por isso. E que bom que a Fernanda pôde atender, e eu fico feliz. Fernanda é também membro da equipe técnica dele em vários projetos, mas ultimamente, acho que principalmente nesse, né, Fernanda, que tem apoiado aí, avaliado e apoiado em alguma medida os estados brasileiros na sua governança climática, tem avaliado a capacidade institucional deles e transparência em matéria orçamentária, e alguns temas que conversam com isso tudo que a gente está apresentando aqui, né? Quando a Hariane fala entre metas das instituições financeiras de fomento e NDCs, por exemplo, a gente está falando de política climática, né? Eu acho que é um excelente gancho. Você pode passar um pouquinho, primeiro que a gente começou uns 7, 8 minutos depois do horário, sem problema nenhum, mas se você conseguir também ser um pouco mais breve para a gente ter um pouquinho de debate, te agradeço. Vamos ver o que que você dá conta aí nesse tempo. Desculpa aí para a gente. Quem começou avançando um tempo fui eu, né? Eu sei que, então peço desculpas, eu em primeiro lugar. Obrigada por estar conosco, Fernanda. Obrigada, Luciana. É um prazer estar aqui representando o CBC. Infelizmente, o Guilherme teve, né, esse inconveniente e que é uma situação aí que a gente não tem como controlar, né? Mas eu vim aqui representando o Centro Brasil no Clima, que é um think tank, né, que busca esse estudo mesmo sobre, especialmente sobre o desempenho dos estados subnacionais, e também a gente visa apoiar as ações dos estados, né, especialmente nessa questão da advocacy, governança. Então, recentemente, nós publicamos o Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, que mostra muitas informações sobre como as atividades dos estados estão sendo implementadas, né? Então, eu vou compartilhar aqui, só para a gente poder ter uma breve visualização das informações. Deixa eu pôr aqui. Com os resultados do anuário, e também tem esse estudo sobre a capacidade institucional que a Luciane mencionou. Então, nós temos
a análise sobre esses planos estaduais de mudanças climáticas, como que eles estão sendo desenvolvidos, né? E que envolve a questão da busca por financiamentos, né? Onde a gente tem os fundos estaduais, alguns recursos como o ICMS verde, que contribuem para a questão da recuperação de áreas públicas, né? De unidades de conservação. E o anuário pôde identificar quais foram as falhas nesse sistema de governança. Então, por exemplo, a gente avaliou quais possuem a política ou planos de estratégia para mudanças climáticas, os planos de contingência de defesa civil, inventário de emissões, plano de mitigação, plano de adaptação. Então, alguns estados se destacam, né, como o Distrito Federal, Espírito Santo, São Paulo, o Acre em né, muitos desses instrumentos, e outros que ainda precisam evoluir muito, como o Amapá, o Rio Grande do Norte, Roraima, enfim. Então, a gente consegue fazer esse panorama geral e estamos trabalhando também na atualização dessas informações. Nós temos aqui programas que são apoiados pelo governo federal, como o PPCDAM, que é de combate ao desmatamento, né? E da Amazônia e recentemente do Cerrado, do Pantanal e do Pampa também, e Mata Atlântica estão sendo implementados recentemente. Como que está o desenvolvimento do Plano ABC+. Então, a gente vê que alguns estados se destacam, né, na questão da implementação das ações, que é da agricultura de baixo carbono, e a questão dos resíduos sólidos e recursos hídricos. A gente vê que a Bahia precisa evoluir melhor nessa questão dos recursos hídricos e resíduos sólidos. Com relação aos fundos, então, eu achei bastante interessante a metodologia do RASA, porque a gente pode, inclusive, implementar algumas análises, né, nesses nossos estudos estaduais sobre como esses índices são avaliados realmente no momento de financiar, de você conseguir um financiamento público. Então, dentre as fontes estaduais de financiamento, quase todos têm fundo ambiental e também fundos de recursos hídricos, tirando aqui o Pará e o Distrito Federal, que não tem um fundo específico para recursos hídricos, mas fundos climáticos pouquíssimos estados têm, né? Específico para a questão das mudanças climáticas. Então, tem Amazônia, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina. E, recentemente, o Rio de Janeiro está criando o seu Fundo Estadual de Mudanças Climáticas. E então a gente mostra algumas situações sobre como andam esses fundos, né? Muitos ainda foram criados, mas não têm orçamento. Muitos dependem, de recursos, né, externos ou do próprio BNDES. Então, o Tocantins estava em fase de regulamentação do Funclima e conta com recursos de crédito de carbono para funcionar. E o Rio Grande do Sul conta com o fundo do Plano Rio Grande, que é um fundo que recebeu muitos recursos do governo federal para a recuperação do estado, né, após o desastre que ocorreu por lá. E temos outros fundos que também visam projetos de mitigação e adaptação, assim como o FECOP em São Paulo, né, de prevenção à poluição, o FECAM no Rio de Janeiro, o Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal, para o Clima, que busca recursos internacionais para o Mato Grosso, exclusivos aí para a recuperação do Rio Taquari, enfim, diversas iniciativas de financiamento que a gente consegue identificar. E dentro desse tema dos bancos regionais e estaduais de financiamento, a gente vê que alguns têm prioridade para a questão das energias renováveis, né? Assim como o Banco do Nordeste, o BRDE, que também é voltado para a questão de resiliência climática, possui o selo Clima.
O Desenvolve São Paulo, que também é voltado para resiliência urbana, drenagem, infraestrutura, e tem o compromisso Net Zero, assim como o Badesul, voltado também para adaptação e soluções baseadas na natureza, foco em infraestrutura verde. O Bandes, que entra nessa questão da transição sustentável da agroindústria, e o Desenvolve MT também voltado mais para a questão de eficiência energética, energias renováveis e agricultura de baixo carbono. Então, como a gente pode verificar como que esses fundos estão realmente sendo implementados, né? E esses projetos de financiamento, esses programas de financiamento, é uma questão que a gente pretende também fazer uma parceria aí com a Luciane, né, Lu, para a gente poder trabalhar melhor esses temas e divulgar melhor como que esses projetos estão sendo realmente implementados, como que é a fiscalização disso, né, dessa implementação de recursos. E a gente vê que a Tricom tem um importante papel nessa questão da transparência e ela tem esse radar da transparência que mostra como que os portais públicos divulgam seus resultados. Então, é interessante a gente perceber que alguns estados, como Mato Grosso, Goiás, se destacam, né? O próprio Amazonas também se destacam nessa questão dos portais de transparência. E uma outra questão que a gente analisou também foi com relação à disponibilidade financeira, né, dos estados, e que isso certamente influencia, né, no desenvolvimento dos projetos. Então, a gente vê aqui que o Acre tem uma forte dependência dos recursos federais, e com relação à receita corrente líquida, né, a poupança, o Espírito Santo é que teve o melhor desempenho com relação à poupança de recursos. Aqui nós temos o Rio Grande do Norte com alta despesa de pessoal, e outros estados como o DF, grande despesa de custeio. Aqui o resultado orçamentário com relação à receita corrente líquida, né, nos estados, então muitos ainda com déficits em sua receita corrente líquida. Falta muito, Fê? Não, estou terminando aqui. Aqui a gente avaliou a disponibilidade dos PPAs para a questão ambiental, né? Quanto que cada estado disponibiliza de recursos para o desenvolvimento de seus projetos. E uma das principais conclusões que a gente tirou desses estudos, que os melhores estados com relação à transparência de sua governança, né, são o Espírito Santo, Minas e Distrito Federal, e Bahia, Amapá e Roraima com índices abaixo de 40%. Mato Grosso e Paraná lideram sua capacidade institucional com relação ao meio ambiente. São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Tocantins, Pernambuco e Piauí se destacam nas parcerias internacionais para o desenvolvimento de seus projetos. Recomendações Ok. para estudos futuros, então, analisar esses investimentos públicos e comparar com os recursos previstos versus implementados nos PPAs, como que eles estão realmente avançando, corrigir falhas e ajustar estratégias para otimizar a alocação de recursos, fortalecer a transparência e a accountability, permitindo maior fiscalização e participação popular. E como sugestão, compartilhar conhecimentos e parcerias estratégicas, né, que os estados consigam fazer mais esse compartilhamento, ser mais transparentes nas suas ações, a capacitação conjunta e o financiamento colaborativo para projetos sustentáveis e a criação de redes de governança e acordos intergovernamentais para desafios climáticos e sociais. E é isso, basicamente, o estudo que nós fizemos, né? Então, eu queria agradecer a CIS e fortalecer a opinião de que esses estudos, né, do RASA podem contribuir muito com os estudos que o CBC vem fazendo e a gente espera também poder contribuir com a CIS. Obrigada. Obrigada, Fer. É interessante, ela explorou a agenda das finanças públicas também numa dimensão maior aí, capacidade institucional.
dos órgãos ambientais, que é um tema que conversa com o nosso eixo de trabalho de transparência dos órgãos ambientais para o uso do setor financeiro, e não só do setor financeiro, porque as empresas que operam no setor agrícola, que querem rastrear os riscos ambientais da sua cadeia de produção, por exemplo, elas lidam com o mesmo desafio quando elas não encontram os dados online, né? Então, é uma agenda de grande importância para a agenda climática do Brasil. E a gente tem conversado com a ABEMA, a Associação Brasileira dos Órgãos Estaduais do Meio Ambiente, tem conversado com a Abrampa, que é a do Ministério Público do Meio Ambiente, e tem procurado aí as outras instituições do terceiro setor que trabalham com essa agenda de transparência aí também para ver se trabalhando juntos somos mais efetivos. A gente já teve um primeiro resultado positivo no estado de Goiás, que passou a divulgar algumas informações online a partir de um contato nosso, o órgão ambiental estadual lá, e a gente espera ter muitos mais. A gente está priorizando os estados da Amazônia e Cerrado por enquanto, mas a gente vai chegar na Caatinga, a Mata Atlântica, Pantanal e Pampa, certamente. Eu gostei muito das intervenções de vocês todas, mas quero comentar duas coisas que eu me esqueci. Uma é que naquela parte do Rasa, do site do Rasa, naquela parte ali dos resultados do Rasa que está lá em cima, a primeira frase é para ver os resultados gerais do Rasa, clique aqui nesse relatório. E não tem link nenhum, não tem hiperlink nenhum. Não tem agora, mas mais tarde, ao longo do dia, ele estará lá, tá? Que é para quem quer ver tudo que está no site reunido num único PDF. A gente está preparando, uma pessoa da equipe está preparando e mais tarde vai estar lá. A gente distribui para a imprensa, inclusive, e tudo mais. Segundo, que eu quero agradecer minha equipe, né? Que trabalhou, algumas pessoas especialmente trabalharam intensamente nesses últimos dias, como o Vitor, que também trabalha no Eixo Transparência, está aqui com a gente, a Thalie, que junto com o Vitor também trabalha no nosso curso online que a gente está oferecendo, que eu aproveito para divulgar. A gente só teve uma instituição financeira de desenvolvimento participando dessa vez, que foi o BNDES, que, se a gente for ser justo, é a que menos precisa de capacitação. Mas eu tenho a felicidade de dizer que a pessoa que está participando já nos deu o feedback que está gostando, que está aprendendo muita coisa também. E a gente quer fazer novas edições e contar com a participação de outras instituições e, Minha- e vai ser um prazer se a gente puder. Oi? Você travou um pouquinho, Lu. Ah, Acho que a última certo. frase, assim, a gente não ouviu. Certo. Eu comentei que a gente já enviou o material do curso, material didático para algumas instituições com as quais a gente tem interagido, mas é bom participar do curso mesmo, fazer os exercícios, participar dos debates, tem aula online, etc. A gente espera oferecer pelo menos uma vez por ano, novamente, e vamos avisar vocês. Quero renovar e dar a palavra para as agências de fomento que ficaram super bem avaliadas. Ah, parece que a Rosária já saiu, Fê. Caso vocês queiram falar, comentar esses bons resultados, podem comentar também os desafios que essa agenda traz, que a gente não tem dúvidas que a agenda traz desafios. Pessoal da GE, eu tô vendo que ainda está aí. A Rosária parece que saiu, ela acabou de sair, ela estava até agora há pouco. E quiserem comentar, os demais participantes eu também vou abrir, se quiserem, mas em primeiro lugar para as nossas instituições avaliadas. Eu não falei da equipe toda, falei do Vitor, da Thalie, mas não falei da Cecília, que também apoiou muito a elaboração dos gráficos, etc. Trabalhou algumas madrugadas essa semana. A Ana Flávia, que está aí, foi a Ana que avaliou a FEAM, por sinal. Eu revisei o trabalho dela, mas foi ela que fez o trabalho inicial. E tem alguns que não estão aqui com a gente, como o Gabriel, e a Tiziana. Esqueci de alguém? Me ajudem, Vitor? Tá ali? Acho que não, né? E é isso. Quem de vocês da GE tem vontade aí de pronunciar algumas palavras? Bom dia a todos que compõem o CIS e a Rasa e as palestrantes. Foi muito proveitosa as palavras das palestrantes. E depois, Luciane, manda um prospecto do curso de vocês para a gente ver se alguém de nossas equipes pode participar. Nós temos interesse, tá? É, Uhum.
já vi na sua apresentação alguns pontos que a gente tem de melhoria e que talvez na próxima a gente já dê uma incrementada na nossa pontuação e quem sabe a gente roube o lugar da fã na próxima. Esse é o nosso desejo. Legal. Parabéns para vocês. O Gabriel é da área jurídica da FEA, da GE, pelo que eu me lembro, né? É bacana ter o Nordeste e o Pernambuco aí brilhando no nosso ranking. E é isso, alguém dos demais participantes, que não são muitos que ficaram até esse horário, por causa que a gente passou do horário, quer comentar mais alguma coisa? Alguma de vocês quer fazer considerações finais? Alguém da equipe quer comentar alguma coisa? Então, é ótimo, foi bom estar com vocês aqui, gente. Essa gravação vai pro YouTube, caso queiram mostrar para alguém mais tarde. E o relatório também vai estar lá no nosso site. Mas os resultados dessa altura já estão completos. E a gente vai seguir aprimorando a metodologia. Também faço esse anúncio de que a metodologia do Rasa, nesse momento, ela está em consulta pública até o final de novembro. E, além disso, a gente está fazendo uma revisão, a gente vai fazer uma revisão baseada nas recomendações de um comitê revisor que eu considero excelente, que a gente conseguiu montar com o professor Celso Leme, da UFRJ, o professor Luan Santos, que também é da UFRJ e que participa do Climate Finance Hub. São os dois homens, e as duas têm, porque tem equidade de gênero, e as duas mulheres são a Tatiana Salles, que tem uma trajetória aí bastante longa e interessante no universo das finanças sustentáveis, e a Débora Mazulo, que é uma consultora em finanças sustentáveis, também muito competente, com uma trajetória também bastante relevante nesse tema. E a Débora, por sinal, vai focar no setor justamente das IFDs, que é um setor que ela vem trabalhando mais de perto. A gente está trabalhando juntos num projeto da Frankfurt School, da BDE, e da AFD, a Agência Francesa de Desenvolvimento. Então, é isso. Esse caminho é desafiante, mas ele vale muito a pena. Teve um ponto da fala da Hariane que eu gosto, que eu quero resgatar só que para motivar vocês. Essa agenda é trabalhosa, mas é aquilo que ela comentou, a relação entre inadimplência e desempenho socioambiental e climático. Tem muitos estudos que demonstram, sobretudo no exemplo que ela deu do setor agrícola, que quanto maior o risco socioambiental e climático, maior a inadimplência. Então, é uma agenda que é positiva para os resultados financeiros também, tá? Então, não é uma agenda que atrapalha os resultados financeiros de vocês. Pelo contrário, ela só contribui. Mas é uma agenda trabalhosa, repleta de desafios, e por isso a gente precisa de parcerias para caminhar juntos. Um abraço para todos e até breve. Abraço, gente. E a Tchau. pessoal, um abraço. Tchau, bom dia.